Deus abençoe, irmã, Deus abençoe a todos, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no capítulo 43 do profeta Isaías. Capítulo 43 do profeta Isaías, para nossa meditação nesta noite. Capítulo 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Quem já achou, diga um amém. Diz assim o texto: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando eu, ele faz uma pergunta. Aqui o próprio Deus está falando, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta noite. Nós te pedimos, meu Deus, um derramar da tua graça, um derramar do Espírito Santo, um derramar da tua unção, um derramar do teu milagre, um derramar da tua bênção. Senhor, venha manifestar o teu milagre, venha, Senhor, restaurar as famílias, venha restaurar os casamentos, venha restaurar a saúde, venha restaurar a paz, venha fortalecer a tua igreja, venha fortalecer o teu povo. Nos abençoe nesta noite, faça grandes maravilhas no nosso meio nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, fale conosco, que o teu Espírito traga inspiração, que o teu Espírito traga, Senhor, iluminação, conforto, consolo, paz, alegria, força, poder. Senhor, que haja um derramar do teu Espírito Santo neste lugar. Nos abençoe nesta noite. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Graças a Deus. Muito bem. Irmãos, o assunto que nós vamos tratar hoje é uma pergunta que foi feita por uma pessoa e ele deu uma resposta. Não sei o que ele estava enfrentando, né? Mas perguntaram a ele assim: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Então a resposta que ele deu, ele falou assim: olha, ele está no mesmo lugar onde sempre esteve, no controle de tudo. Então esse é o assunto baseado nesta pergunta e nessa resposta que eu quero falar para vocês. Então, o nosso assunto vai ser esta pergunta e essa resposta. Deus está no controle. Deus está no controle. Então, muito bem. O que é controle ou controlar? O que é controlar? Dominar, governar, exercer fiscalização sobre todas as atividades das pessoas ou de algum órgão, departamento ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. E também ter autodomínio físico e psíquico. Então isso que é controle.
Quem está no controle, ele tem, aí já está falando para nós, temos autodomínio. Quem está controlando tem um autodomínio físico e psíquico, ou seja, tem capacidade de dominar a sua mente e o seu corpo. E controlar é exatamente dominar, governar, exercer fiscalização para fazer cumprir todas as normas estabelecidas. É isso que está no controle. Então, se nós estamos falando de Deus, Deus não perde o controle de absolutamente nada. Você crê nisto? A Bíblia fala que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu pergunto para você, qual foi a pessoa que teve a curiosidade, pelo menos a curiosidade, de contar quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, sabe quanto tem na sua. E olha que são bilhões de pessoas na Terra. Olha como é que Deus é tão detalhista, porque nada escapa aos seus olhos, porque Ele é aquele que está no controle de tudo. De tudo. Então, olha, vamos lá. Deus tem controle sobre tudo. Deus tem controle sobre os demônios. Deus tem controle sobre Satanás e todos os seus demônios. Apocalipse capítulo 20, para quem gosta de anotar, quem gosta de ver, Apocalipse 21 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, irmãos, Deus tem controle sobre Satanás e todo o seu exército. As pessoas que são de Deus, os servos de Deus, não precisam ter medo de Satanás, porque ele já é um ser vencido. Ele é a serpente que Jesus esmagou a sua cabeça. A sua cabeça espiritualmente, ela está esmagada. Mas, quando você mata uma serpente, ela já está morta, mas o sistema nervoso ainda está, às vezes a cabeça dela está amassada, mas ela está mexendo ainda. Parece que ela está viva ainda. Então, Satanás, ele está com a sua cabeça esmagada, ele foi derrotado pelo Senhor Jesus, mas ele ainda teima em querer tomar o poder. Então nós, como igreja do Senhor, não precisamos temê-lo, porque Jesus está conosco. Jesus tem o controle, Deus tem o controle, o Espírito Santo tem o controle de Satanás e todos os demônios. Deus tem controle sobre os anjos. Hebreus, para quem gosta de anotar, Hebreus capítulo 1, verso 6 e verso 7. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então Deus está falando assim: os anjos são meus, eu tenho controle sobre os anjos. Eu tenho controle sobre os anjos. Então Deus tem controle sobre Satanás e todo o seu exército. Ele tem controle sobre os anjos.
E Deus tem controle sobre o universo. Isaías 45, verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então todo o universo obedece às ordens de Deus, porque Deus está no comando do universo. Nada acontece no universo, é aquela parte invisível ao olho nu, né? Aquilo que nós não vemos, ou visível ao olho, invisível ao olho nu, que só pode ser vista através de telescópio bem potente, bem forte, para que ele possa penetrar no universo e conseguir enxergar. Então aquilo que nós enxergamos, Deus está lá controlando tudo. Tudo que acontece no universo, Deus está controlando. Deus tem controle sobre os homens. Salmo 139. Salmo de 139, versículo 13, diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando ainda não havia nenhuma delas. Então, Deus tem controle até dos nossos dias. Os nossos dias estão contados. Então, para aquelas pessoas de Deus, para as pessoas que são de Deus, só morrem na hora determinada pelo Senhor. Aleluia! Deus tem controle sobre a nossa vida. Deus tem controle sobre tudo. Muito bem. Se Deus está no controle, por que permite-nos passar por tribulações? Ninguém gosta de tribulações. Ninguém gosta de adversidade, né? Porque a tribulação traz tristeza, angústia, desânimo. As tribulações, elas trazem um mal-estar tremendo, que a pessoa dá vontade de largar tudo, sumir. Então vamos ver, está aí escrito em Tiago, o apóstolo Tiago escreveu sobre isto. Vamos ver aí o que o Tiago fala sobre. Tiago capítulo 1, Tiago 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que está escrito aí. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, a palavra correta aqui, porque tentação é induzir ao erro. Então, a palavra correta aqui, em outras versões, diz: tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Tem algum irmão que tem essa versão aí, provações, na sua Bíblia? O irmão tem, irmão Márcio, Jonatas, na Bíblia deles é provação. Mas é a mesma, o sentido é o mesmo. Só que caiba aqui exatamente a provação. Porque tentação é indução ao erro, é induzir a pessoa ao erro, né? Então, ele fala assim: meus irmãos,
tende grande gozo, grande alegria. Você já imaginou? A pessoa está enfrentando uma grande tribulação, uma adversidade. Oh, aleluia, pastor, eu estou enfrentando uma luta maravilhosa. Oh, glória. É isso que ele está querendo dizer aqui. Olha como é que nós devemos agir diante da tribulação. Aí ele explica por quê. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Como neste mundo nós estamos precisando de paciência. Como que a paciência, ela faz falta para todos nós. Porque nós queremos tudo a hora e a tempo. Às vezes, a falta de paciência é que nos leva a perder certas coisas. Porque não sabemos esperar a hora certa. E ao não saber esperar, ou ao não ter a paciência, nós atropelamos as coisas. Então, a tribulação, ela produz a paciência. E tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, a provação, porque Deus permite a provação, é para o nosso crescimento. Você pode, eu às vezes sigo documentário, então pode perguntar a qualquer lutador, jogador de futebol, atleta, qual é a sua maior e melhor experiência? Não foi quando ele ganhou o troféu. A maior experiência dele, crescimento, foi na derrota. Quantos falam assim, olha, eu aprendi muito nas minhas derrotas. Porque na vitória você acha que está completo. E é na derrota que a gente aprende a fechar as portas. É que a gente descobre os defeitos, os pontos fracos, o calcanhar de Aquiles. É quando nós somos derrotados, é quando nós fracassamos em alguma coisa, é que nós descobrimos aonde estão os nossos defeitos, as nossas fragilidades, e aí procuramos vigiar. E a pessoa que ganhou, ele não tem essa preocupação, ele já acha que é completo. Então, a tribulação, ela vem com uma finalidade de nos fazer crescer, e também é vontade permissiva de Deus. Deus tem a vontade permissiva. Quando Ele permite que somos provados, quando Ele permite, igual Ele permitiu que Satanás bagunçasse a vida de Jó. Foi Deus, é a vontade permissiva de Deus. Jó, ele não fez nada para cair naquela situação de perdas, de doenças. Ele não fez nada de errado, mas foi a vontade permissiva de Deus. Mas ele fez o quê? Ficou firme. Por quê? Porque Jó, ele aprendeu com a paciência. Ele aprendeu a ser paciente. E foi ali que ele cresceu. E Jó, a Bíblia diz que Jó era íntegro. Íntegro quer dizer todo de Deus, inteiro para Deus. Era uma pessoa totalmente entregue ao controle de Deus. Íntegro. Mas Deus permitiu, dentro da sua vontade permissiva. Permissiva. Então, você que é servo de Deus, está enfrentando alguma adversidade? É permissão de Deus. Tem muita gente que fala, é Satanás. Irmãos, nós não podemos dar uma autoridade para o inimigo que ele não tem. Tem muitas pessoas que às vezes, vou te dar um exemplo aqui, é uma coisa muito simples, em casa, por exemplo, em casa. Às vezes, olha, uma das coisas que tem que mais implantar uma vigilância em casa, para você não perder aquela panelada de arroz, é a vigilância para o arroz, quando ele estiver sendo torrado, não queimar, né? Tem um nome aí quando dá, aquela está fazendo ali, torrar, né? Uns falam torrar, outro refogar, negócio assim. Então, aquela hora ali,
é a hora que você perde. Porque se você descuidar um pouquinho, ele queima. Então, às vezes, você põe lá a pessoa, né? A pessoa põe lá a sua panelada de arroz para refogar e depois colocar e vir colocando água. Aí ele dá uma distraçãozinha, quando vê, ele sente o cheiro de queimado, corre lá, perdeu o arroz todinho. Aí, o diabo fez eu queimar arroz. Aí fala, o diabo está fazendo eu queimar arroz. O diabo queimou minha geladeira. Comprei essa geladeira esses dias. Que diabo queimou minha televisão? Irmão, o diabo está lá do outro lado, bem longe. Oh Deus, olha aí, ó. Você está vendo? Eu nem posso chegar na casa dela, porque está cheio de anjo lá. Está cheio de anjos lá cercando a casa dela. Eu não posso chegar lá e ela está falando que sou eu. Então, ela está me dando legalidade para agir, porque ela está falando que eu estou fazendo, e não estou fazendo. Aí lá no mundo espiritual, começa um pedido de legalidade. É aí que nós temos que prestar atenção. Irmão, não foi diabo coisa nenhuma, foi distração minha. Eu que distraí e queimei o arroz. Não dê esse poder ao diabo que ele não tem. Não dê essa atuação que ele não tenha. E quando acontece alguma coisa conosco, é por permissão, vontade permissiva de Deus. Está dando para entender, irmãos? Então, olha, a tribulação, ela traz benefícios para o nosso crescimento. Então vamos lá. Por que Deus permitiu a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Preste atenção agora. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um diácono cheio do Espírito Santo. E ele era tão cheio do Espírito Santo, quando as pessoas encaravam ele, o rosto dele era como o rosto de anjo. Eles não viam a pessoa de Estevão, via o rosto de anjo, de tão cheio do Espírito Santo que ele estava. Agora, por que Deus permitiu a morte de Estevão, uma morte tão drástica, morrer apedrejado? Por que Deus permitiu ele ser apedrejado até a morte no meio da rua? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a 500 discípulos. 500. Aí Jesus deu ordem, falou, olha, ide para Jerusalém, que o Espírito Santo, ou ficar em Jerusalém, que o Espírito Santo virá sobre vocês. E assim que o Espírito Santo vier sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas. Eu quero que vocês preguem em Samaria, em Jerusalém, pregue em Jerusalém, pregue na Judéia, pregue em Samaria. Samaria já sai do meio do povo de Israel, porque Samaria era uma cidade, uma colônia de judeus. Então já era fora do povo de Israel. Então vocês vão, evangelize, preguem em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e vá até os confins do mundo. Aí Jesus começou então, vamos usar aqui a expressão que é muito usada, levitar. Ele começou a levitar, ele começou a subir. Todo mundo olhando assim, 500 pessoas olhando, Jesus foi levantando, foi subindo, eles foram olhando para Jesus, ele foi olhando. E aí quando Jesus estava pequenininho, bem lá em cima, uma nuvem cobriu, e quando eles olham para baixo, já tinha 2 anjos grandões assim do lado deles, falou, olha, você está vendo esse Jesus que acabou de subir aí? Da mesma forma ele voltará. Aí os discípulos saíram para Jerusalém,
ficaram lá em oração. Aí o Espírito Santo, depois de 10 dias que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, sacudiu Jerusalém, porque a cidade estava cheia. Era a semana do Pentecoste, era uma festa que levava 50 dias, tinha muito estrangeiro em Jerusalém. Ela é ligada à Páscoa e à festa de Pentecoste, festa da Páscoa junto com Pentecoste, que é 50 dias de festa. Então a cidade estava cheia de estrangeiros. O Espírito Santo desceu de madrugada bem cedinho e sacudiu Jerusalém com vento forte, e aí todo mundo saiu de casa, parecia um terremoto, a chegada do Espírito Santo. Todo mundo saiu para a rua achando que as pousadas ia cair. Aí quando viu um barulhão lá do cenáculo, correram todo mundo para lá. Aí saem os discípulos, 120 homens e mulheres, falando novas línguas, falando novos idiomas. E aí pessoas falando: puxa vida, esse cara está falando a minha língua natal, onde eu fui nascido. Eles falavam línguas estranhas, mas nem sabia que estavam falando línguas dos povos que estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Era o Espírito Santo, era um derramar poderoso do Espírito Santo. Só naquele dia, 5.000 almas, se não me falha a memória, foram batizadas. E aí eles começaram a evangelizar Jerusalém. Depois mais 3.000 pessoas foram batizadas. Em 2 pregações, 8.000 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. E aí começou a espalhar o evangelho. Em 1 ano, toda Jerusalém estava evangelizada, e toda a Judéia. Só que tem uma coisa: eles não queriam sair de lá. Já viu como é que é gostoso ficar na nossa terra? Jesus falou assim: ó, vai até os confins do mundo, vai para Samaria, vai para os confins do mundo. Ah não, Senhor, tá, já evangelizamos, agora vamos esperar a tua vinda. Aí Jesus falou: vocês não vão sair não? Vocês não vão sair não? Então alguém vai ter que... Aí quando Deus permitiu, preste bem atenção, Deus permitiu a morte de Estevão ser apedrejado para que eles pudessem sair. Aí começou uma grande perseguição. Aí quando eles viram Estevão morto, começaram a espalhar. Alguns fugiram para a Síria. Olha para onde eles foram parar. Aí, onde eles iam evangelizando. Aí Saulo de Tarso, que estava guardando a roupa daqueles que apedrejaram Estevão, estava observando tudo. E Saulo de Tarso, ele era muito importante em Jerusalém. Então Saulo, ele falou assim: olha, eu quero uma carta para me poder ir atrás desses cristãos que fugiram para a Síria. Eu vou atrás deles, trazê-los para cá e fazê-los negar sua fé, fazê-los confessar que eles não são mais de Jesus. Aí Saulo juntou um exército e partiu para Damasco, na Síria. Mas no meio do caminho, Jesus Cristo encontrou com ele, derrubou ele do cavalo, caiu do cavalo, brilhou na frente dele uma luz tão forte que ninguém conseguia abrir os olhos. Aí uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que eu devo fazer? Vai para Damasco, na rua direita, lá te indicarão, te dirão o que fazer. Aí ele tentou abrir os olhos, estava cego. Ele falou com os guardas dele, falou: olha gente, pode voltar todo mundo, eu só quero um me guiando até Damasco, e me deixe lá, pode vir embora. Aí Saulo foi deixado em Damasco, na casa de uma pessoa de Deus. Aí tinha um moço, um homem de Deus chamado Ananias, que estava orando. O Espírito Santo falou para ele assim: Ananias,
vai à rua direita, a casa de... Aí deu o nome para ele, e procure pela pessoa, por um homem chamado Saulo. Ele falou: mas Senhor, esse homem não veio aqui atrás dos teus servos para prendê-los e fazer negar a fé? Ele falou: não, vai, porque agora ele é para mim um vaso escolhido que vai levar o meu nome pelo mundo inteiro. Aleluia. Você está observando que Deus tem controle sobre tudo? Tem controle sobre a igreja? Os discípulos não queriam ir, mas agora Deus arranja alguém que fala o grego, que fala o romano, o italiano, que fala o espanhol, que fala o hebraico, que fala o aramaico. Olha como é que Deus é extraordinário. Eu preciso de alguém que saiba outros idiomas. E exatamente ele escolhe Saulo, que vai perseguir a igreja, porque se não tivesse acontecido a morte de Estevão, eles não saíam. Se não saísse, Saulo não iria atrás. Olha como é que Deus faz as coisas. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aquela situação que você está vivendo, ela tem uma razão de existir. Aquela situação que você está enfrentando, ela tem uma razão de ser. Você não está passando por isso à toa. Deus tem um grande propósito em algo que está acontecendo com você. Aleluia! Porque Ele está no controle. Ele está no controle. Hoje o mundo inteiro está evangelizado. Saulo, depois tornou-se Paulo, abriu igreja para tudo quanto é lugar do mundo. E ele foi morrer exatamente em Roma. Abriu igreja na Ásia. Ele fez 3 viagens missionárias. Fundou igreja para tudo quanto é lado. Grécia. Enfim, ele evangelizou a Europa. A Europa hoje tem o evangelho graças ao Paulo, que pregou o evangelho e levou o evangelho para a Europa. Então, irmãos, olha, você está vendo por que Jesus, Deus, o Espírito Santo, que são 3, não só Deus, que eles têm controle de tudo que acontece? Então vamos lá. Por que hoje nós temos vários idiomas na Terra? Por que nós temos variedade de línguas na Terra? Então, olha, eu dei para você o capítulo né, do Atos dos Apóstolos 1:8, né, onde foi a ordem de Jesus. Agora, em Gênesis 9:1, logo após o dilúvio, que ceifou toda a raça humana e tudo que tinha fôlego de vida, quando a arca pousou no Monte Ararat, as águas baixaram e a arca pousou no Monte Ararat, e Noé saiu da arca com a sua família, Deus apareceu para ele e fez com ele um pacto, uma aliança. Preste atenção, esse pacto, essa aliança, está aí no capítulo 9, verso 1 de Gênesis. Falou a Noé: eu faço contigo um pacto, e você cresça, frutifique, multiplique, encheia a terra e povoa a terra. Porque agora só tinha aquela família, não tinha ninguém mais na terra. Só Noé, sua família. Então, aí eles vão crescendo. Aí o que eles fazem? Nimrod, já está lá no capítulo, já estamos lá no capítulo 11, de 1 a 3. Nimrod, quando ele viu determinado lugar, ele falou: opa, vamos fazer o seguinte, não vamos nos espalhar pela terra, vamos construir uma cidade nossa.
e vamos ficar todo mundo junto. Mas o que Deus tinha dito? Enchei a terra e povoe a terra. Mas Nimrod, ele é o fundador da Babilônia. Ele é o fundador da primeira cidade. Então o que Nimrod fez? Vamos construir a nossa cidade. Aí começou a fabricar tijolos, e vamos fazer, olha, uma torre que ela atinge até os céus. Se acontecer um novo dilúvio, todo mundo entra na torre, escapa do dilúvio. Então, eles começam a construção de uma cidade, para não se espalhar. Ele falou assim, olha, o objetivo dessa cidade é para nós não nos espalharmos, ficarmos juntos. Aí quando eles estavam lá construindo, aí Deus falou, olha, desçamos lá e confundamos a língua de todos eles, para que esse projeto não vá para frente. Aí Deus desceu, tocou em todo mundo. Aí um começou a falar chinês, outro começou a falar inglês, outro começou a falar espanhol, outro começou a falar português, outro começou a falar a língua indígena, outro começou a falar enfim, todas as línguas da terra. Aí o cara falou assim, ó, traz tijolo para mim aqui. Aí o cara, não estou entendendo. Aí chegava perto do outro, fala alguma coisa. Então você fala igual eu. Aí foi juntando os grupinhos. Quem falava igual, juntou os grupinhos. E aí foi formando um monte de grupos que falavam iguais. E esses grupos então, o que eles fizeram? Se espalharam pela terra. Uns foram para a África, outros foram para a Ásia, outros foram. Então, por isso que hoje nós temos línguas diferentes e também temos raça diferente. Porque segundo o local para onde a pessoa foi, o clima começou a influenciar na nossa cor. Nós somos do mesmo sangue, ninguém é diferente um do outro. Não se deve ter nenhum tipo de racismo, de preconceito, porque somos todos iguais, somos filhos do mesmo Pai. Só fomos habitar em lugares diferentes, e esse lugar diferente influenciou na cor da nossa pele. Então por que existe hoje esse monte de nações e línguas diferentes? Porque eles não obedeceram a ordem de Deus, que era encher a terra e povoá-la. Você está observando que Deus não perde como Ele administra, para que nenhuma norma dele seja quebrada? Por quê? Porque Ele tem controle. Ele tem controle de tudo. Alguém pode falar assim, olha, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo. Você vai ver. Você pode colocar na boca do sapo, na boca do jacaré, na boca de quem você quiser, porque o Senhor está comigo e Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada causará dano algum. Ele já é uma serpente derrotada. Deus não perde o controle. Se alguém quiser te envenenar, eu me lembro na cidade de Birigui, se não me fala a memória, no interior de São Paulo. Esse pastor é vivo até hoje. Eles foram fazer uma concentração de libertação, de cura divina, um monte de gente curada. E aí nasceu uma inveja dos bispos, das religiões que existiam nesse lugar. E aí alguém falou, vamos matar esse pastor. Vamos chamá-lo para fazer uma oração na nossa casa, para ele orar para um paralítico, e lá nós vamos dar café para ele. Um café batizado, café com veneno. Mas ele não estava sabendo de nada, foi para lá. Ele estava aí na cidade, ele e mais outro pastor. Aí quando ele foi na casa, ele falou assim, realmente tinha um paralítico, nós oramos para ele, o paralítico, e depois eles me ofereceram um cafezinho. Então a gente
para ser bem educado, eu tomei o cafezinho. Ele tomou o cafezinho, ele falou assim, quando ele começou a sair dali, ele começou a perceber uma tonteira, ele fica tonto. Aí rapidamente ele chegou em casa mais rápido e falou assim com o colega dele, ó, me unge e faz oração para mim que me deram café envenenado. Aí quando ele ungiu e ele curou para ele, ele começou a vomitar aquelas café talhado. Já viu quando a pessoa está fazendo queijo assim, que dá aquelas... Então ele começou a vomitar aquilo tudo ali, ó. O veneno foi todo colocado para fora. O que é que está escrito lá? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas não é pessoa desafiar, tentar Deus, vou beber que não vai fazer nada, não. Vai fazer sim, porque aí é no caso desse aí que a pessoa foi envenenada sem saber. Nos Estados Unidos eles dançam com cobra, leva cobra cascavel para os cultos. Dança com a cascavel, porque está escrito lá, e pegarão em serpentes. Olha, mas não é pegando em serpentes não é para sair pegando serpente venenosa não, é se você for picado, você receber distração, for distraído, e uma serpente te picar. A cascavel, ela é uma cobra bondosa. A cascavel avisa, quando a gente está passando, chegando perto dela, ela começa a chacoalhar. Esse chacoalho dela não vem não passa perto de mim, eu não quero gastar meu veneno com você, porque esse veneno aqui é para me comer, para me alimentar. Ela avisa, não passa perto de mim, não passa por aqui. Aí você mas a jararacuçu, ela fica quietinha, se passou, ela pica. Então, se picar sem você estar percebendo, o veneno não terá efeito mortífero em nós. Está entendendo? Por quê? Porque foi um acidente. Agora, se a pessoa faz, como lá nos Estados Unidos, algumas igrejas fazem, dançando com cascavel, esses dias agora, o pai de um pastor que tem esse costume de dançar com cascavel nos cultos, ele foi picado e morreu. Agora, o filho dele foi picado na orelha. Aí ele vamos, pode ficar tranquilo, o sangue escorrendo, ele com gravata assim, igual eu estou aqui, camisa branca, aí o sangue escorrendo para a camisa, ele pode ficar tranquilo, irmão, não vai fazer efeito não. Aí de repente ele começa. Aí abraçaram ele, seguraram ele, correram para o hospital e poucos dias depois ele morreu. Você está vendo, irmão? Uma coisa é a pessoa ser acidentada, outra coisa é tentar Deus. Nós temos que saber distinguir e separar essas coisas. Então Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus confundiu a língua dos povos exatamente porque, como Ele está no comando, no controle, Ele não quer que nenhuma norma estabelecida seja quebrada, nem por nós e nem por alguém que venha de fora quebrar as normas, porque Ele está no controle. Aleluia! Ele está no comando, Ele está no controle. Agora nós vemos na Bíblia, nós vemos na palavra de Deus, lá no Êxodo, lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó por 10 vezes. 10 vezes Deus endureceu o coração de Faraó, para não deixar o povo sair. Então vamos lá, por que Deus teve que fazer isso? Moisés morreu com 120 anos. O povo de Israel já tinha 430 anos que eles estavam como escravos no Egito. Então, já se passaram aí quase 4 gerações, já estava na 4ª geração. A primeira geração conhecia Deus. A primeira geração conhecia Deus. Mas da 2ª, 3ª e 4ª geração não conheciam o Senhor, porque já nasceram no Egito, já nasceram escravizados. Então o único Deus que eles conheciam eram os deuses egípcios. Eram os deuses egípcios. Eles não conheciam outro Deus, porque baseado no tempo de vida de Moisés, de 120 anos, aqui já era a 4ª geração.
que estava habitando o Egito. Então eles nasceram, essas pessoas que estão ali no Egito, nasceram na escravidão. E o único Deus que eles conhecem são os deuses egípcios e os costumes egípcios. Então o que Deus fez? Como ele tinha uma promessa, olha como é que Deus não esquece das suas promessas. O povo vai ficar escravizado por 400 anos. Mas eu me lembrarei do meu povo e o tirarei do Egito. E Deus lembrou. Quando passou os 400 anos, Deus levantou Moisés para ir lá resgatar o povo. Mas o Moisés também nasceu dentro dessa geração. Moisés não conhecia Deus. Então, para conhecer Deus, o que Deus fez fazer? Ele foi expulso do Egito, sendo que ele ia sentar no trono no lugar de Faraó. Ele foi expulso do Egito. Expulso. Ele foi para o deserto. Lá no deserto ele conheceu uma família. Ele conheceu uma moça, Zípora, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Ele conheceu essa moça. Aí ela falou: vem conhecer meu pai. Aí conheceu a família de Zípora. E ali ele começou a trabalhar para o pai de Zípora, cuidar dos rebanhos. Aí ele se casou com essa moça. Teve 2 filhos com essa moça. E quando ele estava cuidando do rebanho, ele viu uma sarça como esta, pegando fogo, mas ela não se consumia. O fogo saía dela, mas ela não virava pó, não virava cinza. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou lá para ver essa maravilha. Aí, aquele fogo saindo da sarça, ele sobe a montanha, vai subindo. Quando ele vai chegando pertinho, ele escuta uma voz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Aí ele abaixa, tira as sandálias. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eu desci, porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo que está sofrendo nas garras de Faraó. Então eu vim para libertá-los. E você, Moisés, será enviado no Egito para tirar o meu povo e trazê-lo para esta terra, a terra que mana leite e mel, que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Deus não esquece das suas promessas. Deus está ali cuidando de cada palavra que sai da sua boca para fazê-la cumprir. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Aí Deus ordena a Moisés que vá. Vamos resumir essa parte. Então, Deus manda Moisés fazer o primeiro milagre, a primeira praga, para que Faraó pudesse deixar o povo ir. As águas do Nilo se transformam em sangue. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por 2 coisas. Primeiro, para derrotar todos os deuses dos egípcios. Todos os deuses dos egípcios. E segundo, para aquele povo crer que Deus é Deus e não há outro. Porque eles teriam uma trajetória muito grande para atravessar o deserto, uma trajetória que levaria 1 ano a pé, para um lugar sem estrada, montanhas, calor, frio à noite, tempestade de areia, sem água. Eles teriam que usar a fé para atravessar aquele deserto e chegar até Canaã, a terra que mana leite e mel. Então eles precisavam crer em Deus. Então Deus endureceu o coração de Faraó, primeiro para destruir todos os seus deuses e para fortalecer a fé dos filhos de Israel. Porque Jesus disse assim: se o povo não vê milagres, eles não creem. Quem está chegando precisa ver milagre. Então, Deus manda a primeira praga, que é
as águas do Nilo serem transformadas em sangue. Rapi é o Deus do Nilo. Como o rio era importante para a sobrevivência da nação e para a economia, e esse Deus era importante na cultura local, e nada pôde fazer para impedir que as suas águas se tornassem em sangue. Esse peixe que nós temos aqui muito no Brasil chama tilápia nilótica. Ela veio do rio Nilo e se adaptou bem ao Brasil. Então, para você ver como é que esse rio era importante, mas quem era o Deus que protegia esse rio? O Deus Rapi. Então Deus foi lá e transformou as águas do rio, que era a vida econômica, a vida da nação e a sobrevivência do povo egípcio, transformou tudo em sangue. Onde saía água virou sangue, as torneiras saíram sangue, as fontes viraram sangue, para derrotar Rapi. Segunda praga, invasão de rãs. Esta praga afronta Regit, que é uma deusa rã. Eles criam que essa deusa protegia os súditos. Os súditos é todos aqueles que obedeciam e faziam parte do reino. Então, a rã, olha, já imaginou? A deusa rã, agora espalhada, pulando dentro das casas, pulando nas pessoas, pulando nas crianças, pulando em cima da cama, pulando em tudo quanto é lugar. Então apavorou. A deusa rã não pôde fazer nada para poder tirar as rãs das casas, e elas morriam e davam mau cheiro. O Egito ficou cheio de mau cheiro. Terceira praga, piolhos. Esta praga desafiava Tote, o senhor da magia. Os magos não eram capazes de fazer nenhuma magia em virtude da presença dos piolhos. Então, os magos, eles não tinham força, poder para fazer nenhuma magia se o seu corpo estava cheio de piolhos. E o piolho veio do pó da terra. Moisés foi lá, pegou, tocou no pó da terra com o cajado, e todo o pó da terra virou piolho. E piolho começou a subir em todo mundo, invadir as casas. E os magos não puderam fazer nada para impedir a praga de piolhos. Esse era o senhor da magia. Tote era o senhor da magia. Era o Deus que eles invocavam para fazer magia. Quarta praga, moscas. Isso aí é para derrotar Pitará, Deus criador do universo, pelos egípcios. Deus enviou moscas em todo o Egito e nada Pitará pôde fazer. Você está vendo? Cada praga ela atinge um Deus. Quinta praga, morte dos gados, morte do rebanho. É a quinta praga. É o Deus Hathor e Apis, que é o Deus touro e a deusa vaca. Eram fiéis depositários da fé dos egípcios para a proteção dos animais. Aí o que Deus fez? Deus mandou praga sobre os animais, que foram morrendo, e o Deus não pôde salvar os animais. Sexta, chagas,
tumores, úlceras. Era o desafio a Deus Ísis, senhora da medicina e deusa da cura e dos remédios. Está dando para entender? Cada praga atingiu um Deus. Você é da cura, dos remédios, então você vai ver se você pode fazer alguma coisa. Aí Deus manda tumores nos homens, nos animais, todo mundo, os tumores arrebentavam e viravam aquelas úlceras, aquelas feridas enormes. E os remédios da deusa, a Ísis, a senhora da medicina, nada pode fazer. 7ª praga, chuvas de pedra, atingiu o deus Respu, Deus muito importante, que controlava as chuvas, ventos e trovões. É ele quem decidiria se a plantação seria bem regada ou não, mas ficou de mãos atadas, sem defesas dos seus fiéis. Por quê? Ele era o Deus que controlava as chuvas, as plantações, porque se não chover, as plantas não crescem, a semente não fertiliza. Então esse Deus é que controlava. Aí o que Deus fez? Mandou chuva de pedra. Chuva de pedra é a tristeza para qualquer dono de café, de lavoura de café, de milho, qualquer tipo de lavoura. As pedras destroem tudo. Então Deus mandou chuva de pedra. Faça alguma coisa aí, Deus. Não fez nada. Então, essa é a 7ª praga. 8ª praga, nuvens de gafanhotos. Esta praga desafia mim. Não é desafia mim, não, é o Deus mim. Deus da fertilidade e protetor das colheitas. E como os gafanhotos comeram toda a plantação, onde estava mim? Está dando para entender, irmão? Deus vai derrubando cada deus do Egito, para mostrar para Israel, que nasceu ali conhecendo todos esses deuses, para não fazer nada. Chuva de pedra destruiu toda a lavoura, e era ele que protegia as colheitas. Ele é que abençoava as colheitas, o Deus Mim. 9ª praga, para atingir o Deus Ra, que é Sol e Choros, o Deus solar. Então quando fala em sol, é luz. Mas o que Deus manda? 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão. O Deus Sol, o Deus solar, nada pôde fazer, só escuridão. 3 dias de escuridão. E por último, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então aqui, todos nós aprendemos na escola que Faraó era o Deus do Egito. E a praga da morte dos primogênitos matou todos os primogênitos de homens e animais do Egito. E além de atingir Faraó, que era chamado de Deus do Egito, atingiu também o Deus Amon-Ra, rei dos deuses e força criadora da vida, e deixou morrer cada filho de cada lá e dos animais primogênitos de toda a terra do Egito. Então você está vendo aqui que quem tem o controle de tudo, Deus falou: eu não posso sair com esse povo se eles não verem a manifestação. E todos os lugares aí, toda vez que vinha uma praga, Faraó falou: não, pode ir embora, pode ir embora. Aí está lá escrito assim: e Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou o povo ir. Para quê? Exatamente para fazer mais um milagre e atingir mais um Deus. Mais um milagre, atingir mais um Deus. Até a 10ª praga. Quando chegou na 10ª, ele falou: agora pode sair todo mundo. Agora o povo estava forte. Agora o povo sabia que o Deus que fez tudo isso podia levá-los realmente através do deserto. Então, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas.
Deus está no controle. Então, irmãos, olha, ninguém poderá destruir a igreja do Senhor. Jesus disse lá em Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que ter medo? Por que temer? Por que fazer alianças espúrias? Com ímpio, para poder ganhar proteção para a igreja? Não, o Senhor protege a sua igreja, e Ele não dá para ninguém, Ele não dá esse direito para ninguém. Isso aí é dele, e ninguém tira dele. Falou: quem é que poderá tirar das minhas mãos? Ninguém pode tirar aquilo que é meu das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Qual é o homem? Qual é o anjo? Qual é o demônio? Qual é o imperador? Ninguém poderá me impedir. Ninguém poderá impedir Deus quando Ele está operando. Não temas. Quando começou a perseguição contra a igreja, prenderam Pedro, já tinham matado Tiago, cortaram o pescoço de Tiago, e Pedro já estava prontinho para morrer, já estava preso. Aí apareceu um homem. Eu quero te mostrar, eu quero te falar, irmão, que Deus usa quem Ele puder fazer, quem Ele puder usar, Ele vai usar. Ele usou uma mula para falar com o profeta, Ele usou um corvo que come carne para levar pão e carne para Elias. Aí, ó, ele vinha com bife, de manhã e de tarde, com pão. Primeiro ele vinha com o bife, aquele bifão, batia asa assim, aí jogava lá. Aí ele falou: aí Deus mandou o senhor alimenta aí. Aí voltava, vinha com o pão. Aí ela só faltava ali o mostarda, maionese. Quem é que tratou de Elias? Um corvo. Amando de quem? Deus. Irmão, nós temos um Deus maravilhoso. Quando eles vão marcar para matar Pedro no outro dia, aí Deus levanta Gamaliel. Gamaliel era um homem respeitado. Ele era da seita dos fariseus. Seita dos fariseus. Não era cristão, não. Ele era da seita dos fariseus. Então ele falou: gente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se essa obra que estão fazendo é dos homens, ela vai acabar, ela vai desaparecer. Mas se é de Deus, vocês não vão poder impedir. Um homem que não é cristão falou isso aí. E eu vejo pessoas postando na internet: e ganhou essa gente, nós estamos perdidos. Irmãos, onde está a nossa fé? Um ímpio falou para ímpio: se vocês continuarem, se essa obra for de homens, ela vai perecer. E citou exemplos de pessoas que se levantaram e acabou as suas obras, eles pereceram. Mas se essa obra for de Deus, vocês não podem combatê-la, vocês não podem destruí-la, e ainda mais, vocês estarão se achando lutando contra Deus. E vocês não podem lutar contra Deus, que vocês vão perder. Aí eles pararam, soltaram todo mundo. Aí o que aconteceu? Poucos dias depois, o Herodes, o perseguidor, ele morre na frente de uma multidão, comido de bichos. Atos capítulo 12, verso 23, para quem gosta de anotar. E o Saulo, perseguidor, Jesus aparece para ele e faz ele parar de perseguir. Atos capítulo 9, verso 1 e verso 2.
Gamaliel, para quem quiser saber, Atos 5, 34. Aleluia. Irmão, se Deus está no controle, o que nós devemos fazer? Se Deus está no controle, primeira coisa, devemos esperar e descansar no Senhor. Salmo 40, verso 1. Segundo, devemos deleitar-se no Senhor. Deleita-te, tenha prazer em Deus. Salmo 37, verso 4. Devemos adorá-lo e glorificá-lo, segundo Samuel 12, 20. Então, se Deus está no controle, se nós cremos que Ele está no controle de tudo, então devemos esperar e descansar. Não tem nada de apavorar, nem desesperar, nem ter medo. Ganha quem quiser ganhar. Ele só vai fazer alguma coisa se Deus permitir, do contrário, vai ser travado, amarrado. Então, olha, devemos esperar e descansar, Salmo 41, devemos deleitar no Senhor, Salmo 37, 4, devemos adorá-lo e glorificá-lo, segundo Samuel 12, 20. Então, já termino. Olha, temos o direito de escolher ou entregar os nossos caminhos ao Senhor e deixá-lo dirigir e controlar nossas vidas e alcançar vitórias sobre todos os problemas, ou tomar a direção e ser vencido pela ansiedade. Eu posso escolher, você pode escolher. Agora, se você crê que Deus está cuidando de tudo, entregue a sua vida para Ele, entregue o seu caminho para Ele e deixe Ele dirigir a sua vida. Não precisa ficar com medo não, que Ele vai te conduzir em vitória, Ele vai te conduzir em triunfo. Agora, nós podemos pegar o controle da nossa vida e tirar das mãos dele e tentar vencer sozinho. O que vai acontecer? Nós seremos derrotados pelas nossas próprias ansiedades. Então não é melhor entregar nossos caminhos àquele que tem o controle de tudo? Aleluia! Então vamos fazer isso agora? Fiquemos em pé e vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você vai entregar tudo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que você está enfrentando. Você vai entregar. Senhor, eu entrego a minha vida, entrego meus caminhos, entrego a minha casa, entrego o meu casamento. Eu entrego tudo ao teu controle, porque eu sei que o Senhor está no comando de tudo. Nada está acontecendo comigo se não tiver no teu comando, no teu controle. Então, Senhor, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o controle dos meus negócios. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha família. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, faça a sua entrega agora. Você que está me assistindo pela rede social, faça a sua entrega aí agora, na sua casa, faça a sua entrega, aceite a direção de Deus para a sua vida, aceite, entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Aleluia! Nosso Deus e nosso Pai, Deus de milagres, Deus de maravilha, Senhor, o Senhor está no comando, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor não perde o controle de nada, Senhor. O universo está no teu controle, os anjos estão no teu controle, o Satanás e seu exército está no teu controle, os homens estão no teu controle, todas as coisas estão no teu comando, Senhor, e nós entregamos a nossa vida, entregamos as nossas preocupações, entregamos as nossas dificuldades, entregamos, Senhor, as nossas adversidades nas tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da tua igreja. Nada poderá destruir a tua igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O demônio pode juntar um exército e vir contra a tua igreja, mas a tua igreja vai prevalecer, porque Satanás está vencido, o exército maligno está derrotado, o Senhor deles triunfou e os expôs publicamente, Senhor. Aleluia!
aleluia, aleluia. Abra as comportas dos céus e derrama o Espírito Santo nesse lugar agora. Enche cada pessoa. Faça o seu pedido agora, irmão. Fala: Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. Enche a minha vida do Espírito Santo agora. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim agora. Aleluia, aleluia. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Aleluia. Abra a comporta do céu agora. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha sobre a tua igreja. Espírito Santo, venha sobre o teu povo. Espírito Santo, venha sobre a tua igreja. Espírito Santo, venha sobre a tua igreja. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, encha. Espírito Santo, levanta os abatidos. Espírito Santo, cura os enfermos. Espírito Santo, faz uma obra aqui agora. Espírito Santo, faça milagre aqui agora. Encha. Encha, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, encha. Encha esse lugar. Encha esse lugar, Espírito Santo. Encha esse lugar. Faça milagre nessa casa. Faça milagre nessa família. Faça milagre nessa família. Faça milagre nesta casa. Faça maravilhas nesta casa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Faça milagre. Aqueles que estão orando pela rede social. Aqueles que estão orando em casa. Estão orando conosco em casa. Faça um milagre nesta casa aqui agora, Senhor. Faça um milagre nesta casa aqui agora. Faça um milagre nessa vida aqui agora, Senhor. Que está entregando a sua vida ao teu comando, ao teu controle. Aleluia. Aceite a nossa oração. Aceite a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. E prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver. Amém. Vamos responder junto? Eu vou falar e você vai responder. Onde está o teu Deus? Isso. No controle de tudo. Amém? Onde está o teu Deus? Aleluia. Onde está o nosso Deus? Aleluia! Deus abençoe. Deus abençoe. Podemos assentar, irmãos. Podemos assentar.